Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. Para iniciarmos então a nossa conversa de hoje, nós vamos convidar para nós fazermos a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade deste encontro, de nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, que viemos aqui buscar conhecimento, uma boa energia, que nós possamos levar aos nossos lares quando nós voltarmos para casa, o que aqui nós adquirimos, mas principalmente que nós possamos sermos o Evangelho vivo, aonde quer que a gente esteja. Agradecemos a espiritualidade amiga que preparou este ambiente para nos receber a todos nós, sempre com muito carinho, com muita dedicação. E a Jesus, nosso mestre amigo, governador deste orbe, que nos busca, que deixou o seu testemunho e que hoje nós temos no Evangelho o lembrete do que nós temos que fazer para ser um bem-aventurado na espiritualidade. E assim nós iniciamos então este trabalho. Muito obrigada e que assim seja. Então, o nosso tema de hoje ele está dentro do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os bem-aventurados os pobres pelo Espírito, no Espírito ou em Espírito, que é diferente de dizer de Espírito. Por quê? Porque nós temos que definir o que é essa pobreza, que nós não podemos nos confundir com materialidade, mas sim o quanto nós somos receptivos com as leis morais. O quanto a gente aceita esse conhecimento que a gente vem buscar, o quanto a gente coloca em prática quando a gente abre o Evangelho e lê. Ou a gente fecha a rádio e diz, eu não vou fazer, porque eu já sei tudo, eu sou bom, eu sou melhor, isso não é para mim. Então é nesse sentido que a palavra pobre está colocada aqui, certo? Então todo aquele que se eleva será rebaixado. O que será que Jesus quis dizer para a gente a respeito desse texto? E nós vamos trabalhar ele, os itens 3 e 6, dentro do capítulo 7. E ele vai contar, está relatado ali, três situações da vida cotidiana de Jesus. O que Jesus vivia ali no dia a dia, junto com as pessoas, onde ele andava, com seus discípulos, nas casas, onde que ele ia. E muitos faziam questionamentos, afrontavam, para ver se ele se contradizia. Então vamos lá. Quem é o maior no reino dos céus? Isso é um questionamento que já fizeram para ele assim, já pensou, nossa, quem que é o maior no reino dos céus? E Jesus, ele disse assim, em verdade eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade, à pureza desta criança, não entrará no reino dos céus. E aqui também nós temos que fazer essa questão da criança, no sentido de que aquele de nós que não se colocar na postura de aprender, de refazer, porque é isso que acontece. A criança, quando ela está aprendendo, é essa questão que a gente tem que refazer, ensinar, explicar. É essa postura que Jesus está falando para nós. E quando a gente vê que isso acontece? Porque a gente está aqui, reencarnado no mundo de provas e expiações. Porque se a gente já tivesse aprendido a lição, a gente já estava num mundo mais evoluído. Mas a gente está aqui porque reencarnar é refazer. Então tem algumas coisas que a gente está precisando refazer. É por isso que a gente está aqui.
E é por isso da importância da gente compreender esses ensinamentos. Porque a nossa próxima encarnação, ela está sendo construída no momento do agora. Não é lá nesse mundo espiritual, é aqui. Cada escolha que a gente faz, cada decisão que a gente toma, a gente está construindo o nosso futuro. E o que receber em meu nome uma criança como essa, a minha que estará recebendo. Por quê? Porque essa criança que aceita, essa criança que está em mim, que aceita esse ensinamento, está recebendo Jesus, porque é Evangelho. A relação que Jesus tinha com Deus era muito estreita. Por quê? Porque eu estou em comunhão. A criança que aceita, ela está em comunhão com o Cristo. Porque ela aceita, ela é dócil. Ela aceita ser ensinada, ser educada. Então, o nosso olhar, ele precisa se ampliar. E Emmanuel, lá no livro primeiro, com o título, né, O Espírito da Verdade, é esse livro. No capítulo 64, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele nos dá algumas dicas de como a gente pode olhar essas lições. Então, vamos lá. Nos mais variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaques e postos de diretiva. Então, no nosso olhar, ainda nós achamos que nós temos que, o que está lá no pobre, a gente tem que buscar o quê? A posse efêmera. Aí a gente se torna tirano, porque a gente acha que é só isso que a gente tem que buscar. Só a materialidade, só o poder. Mas não é isso que vai fazer a gente entrar no reino do céu se a gente não for humilde. E é por isso que a gente tem que compreender que todo mundo pode entrar no reino dos céus, ricos ou pobres, não importa. O que vai definir é a nossa postura íntima. E isso é desafiador. Por quê? Porque todas as pessoas, então, caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. Quando eu busco só a posse efêmera, eu vou tropeçar. Se eu não for vigilante e se eu não for aquela criança que vai escutar, que vai ser aquele cristão no Evangelho com a posse. Se eu tenho essa posse, se eu tenho uma empresa, se eu sou investidor, como é que eu faço isso? Como é o meu comportamento perante a sociedade, perante os funcionários? Como eu me comporto? Se eu não me comportar bem, eu vou descer amanhã. Grande maioria toma aparência do comando como sendo a melhor posição e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde. Uma das primeiras lições é a humildade. E isso independe de quem e em qual nível a gente está. O posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Os altiplanos é o bem-aventurado que vai chegar no reino dos céus. Porque a gente não chega lá sem uma condição. E a condição é essa, que a gente faça algo. A gente não vai conquistar esse reino do céu sem fazer nada. Nós temos muito trabalho a fazer para ter o direito de receber. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos. Quando a gente faz o que faz, sem pensar em retribuições, porque isso é uma consequência. Não existe, gente, nada que a gente faça que seja bom que a gente não vá ter resultado. A gente sempre tem. É uma lei. E quando a gente faz coisa ruim, também a gente recebe. Então é importante que a gente tenha isso, a gente não precisa, tá? A gente pode ser essa ausência de si mesmo buscando os semelhantes para servi-los. E é por isso que Jesus lavou os pés, para mostrar
que ele veio para servir e não para ser servido. Mas isso não quer dizer ser rebaixado, porque ele nunca saiu da postura dele e não precisava. E tem outra questão do cotidiano que vai lá. Isso aconteceu com os filhos de Salomé e de Zebedeu, Tiago e João. E Salomé foi lá pedir para Jesus: ordena os meus filhos para que se sentem no seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Já pensou? Nós, mães que estamos aqui, Jesus, vamos ter uma DR aqui, nós dois. Eu gostaria que meu filho um sentasse à sua direita, outro à sua esquerda, porque eu sou cristã, eu vou lá na casa espírita, eu estudo, né? A gente pode interpretar dessa forma? E aí, olha o que Jesus fala. Jesus respondendo lhe disse: você não sabe o que está me pedindo. Podeis beber a taça que estou prestes a beber? É o grande desafio. A gente quer estar no reino de Deus, a gente quer se colocar no lugar de Deus, porque muitas vezes a gente põe Deus de escanteio, né? Porque a gente acha que ele é muito lento, que ele não sabe o que faz, que ele não dá conta. A gente diz: não, eu vou resolver essa situação, deixa para mim. A gente pode resolver muitas coisas, mas em alguns momentos a gente precisa largar no sentido. E aí vai de novo entrar a questão da criança e da humildade. Pai, até agora eu consigo fazer. Daqui para diante eu não consigo mais. Eu não sei mais como resolver. Só tu pode resolver isso. Da importância da gente entregar e da gente compreender isso. E quando a gente entrega, as coisas acontecem. A minha taça, Jesus disse, bebereis. A gente pode beber dessa taça, sim. Quando a gente completar, quando a gente for no espírito completista, que a gente já quitou todas as nossas débitos, enfim, a gente vai ser um completista, a gente vai estar lá no reino dos céus. Sim. Mas olha bem, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceber. Jesus sabia o seu lugar. Por quê? Mas para quem está preparado por meu Pai. Ele nunca tirou a autoridade de Deus do Pai dele, mesmo ele sendo um ser crístico. E vamos lá. Emmanuel vem também nos ajudar lá na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 65. Então ele diz lá: a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa, né? É verdade, não é? A gente vem aqui pedir iluminação, fortaleza, né? A gente pede. E tá certo pedir. Mas a gente tem que louvar também. Louvar a criação, louvar a Deus, mas mais agradecer. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor. Quando a gente abre o Evangelho, gente, a gente está falando de Jesus e do exemplo que ele nos deixou. Então, a gente quer sentar à direita. A gente quer. A gente pede. E qual taça que a gente vai querer tomar? O que a gente consegue abrir mão hoje para conseguir esse reino dos céus? Cada um tem seu calcanhar de Aquiles, mas eu vou dar um exemplo que eu acho que vai abranger todos nós aqui. Se a partir de hoje não tivesse mais, ou nós fôssemos obrigados a não ter mais celular, mais rede social, não tivesse mais internet, mais joguinhos para as crianças se distraírem enquanto que os pais fazem alguma outra coisa.
nós estaríamos dispostos a tomar esse cálice? Se essa fosse a condição para a gente ir para o reino dos céus, a gente conseguiria fazer isso? São perguntas do nosso cotidiano, porque Jesus está falando do cotidiano. É no nosso cotidiano, o que acontece no nosso dia a dia. Nas coisas que a gente faz e que a gente não consegue renunciar. É desafiador. Mas nós temos que começar pelas pequenas coisas. E às vezes é deixar uma hora sem estar no celular, pular uma refeição, deixar de comer aquela comida que a gente mais gosta, ou aquela sobremesa depois de uma refeição, abrir mão dela. Às vezes é difícil, eu sei, que eu adoro café. É difícil abrir mão do café, preto sem açúcar. Mas às vezes a gente precisa se colocar no desconforto para treinar. Isso é treino, gente. É treino. E é todo dia, com pequenas coisas. Porque quando chegar as maiores, a gente já vai estar preparado. A gente já não vai levar aquele choque de 220. Vai ser só de 110. Vai ser mais leve. Então, quando a gente começa a colocar o Evangelho na nossa vida, no que a gente vive, na realidade, não é uma história, está sendo contado o que aconteceu quando Jesus esteve aqui. Mas se está aqui até hoje, é porque ele precisa estar aqui hoje, no nosso cotidiano. Porque é isso que vai fazer a diferença. Os homens deveriam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Então existe um programa divino? Sim. E um deles é nós sermos bem-aventurados, pobres no espírito. É um projeto. A gente tem que treinar isso. Quase todos, porém, preferem insistir, teimar e se impor ao paternal carinho de Deus. Que eu estava falando antes. Às vezes a gente não dá tempo para as coisas acontecerem, a gente quer intervir, quer resolver tudo, mas há um propósito, ó. A gente não quer se subordinar ao poder infinito de Deus. E aí vão acontecer 3 coisas. Que é aí que a gente se perdeu há muito tempo. Primeiro, quando a gente pede, insiste, a gente não é atendido, que são os nossos desejos, a gente desconfia que Deus é bom e justo, que Ele não é nosso Pai e que Ele não manda nada. Certo? 2, a gente começa a ser desobediente, já que Ele não me escuta. Vou fazer do meu jeito e vai ser do errado, não é possível. Terceiro, desconexão com Deus. E essas 3 palavrinhas nós resumimos em uma só. Isso se chama pecado. E pecado é tropeçar, é errar o alvo. Então isso é muito importante. Quando a gente pede e não é atendido, pedir, que a gente saiba pedir. E se não nos é concedido ainda, é porque nós ainda não temos a maturidade o suficiente para receber. E Deus está dizendo um pouco assim para a gente, olha, você precisa completar 18 anos para tirar a carteira de motorista. Tu ainda não tem 18? Então não dá. É uma metáfora. Mas é assim que ele pensa. É assim que ele está nos educando. E é assim que a gente precisa ver. Olha o que Emmanuel fala para nós. Eu achei o máximo isso. Que ele chama nós de pedichões. Pedichões.
inveterados, abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas. A gente tem um planejamento estratégico, que quem planejou foram os nossos mentores na espiritualidade, que já são melhores que nós, que já estão no plano mais evoluído que nós, e a gente vem aqui e distorce a grande maioria das coisas. Por quê? Porque a gente não é aquela criança lá. A gente não é pobre no espírito. A gente acha que já sabe tudo. E aí dá ruim, ó. Então a gente tem essa rebeldia suprema nas relações com o Pai. A gente é rebelde. A gente está aqui nesse mundo de provas e expiações porque a gente se rebelou. Isso está descrito muito bem lá na história de Adão e Eva. Eles foram expulsos do paraíso, nós também fomos. É por isso que a gente ainda tem muitas questões, às vezes, que a gente não entende, que a gente é meio revoltado com Deus. Então a Terra está passando de um modo de provas e expiações para regeneração, que a gente possa merecer ir para o mundo regenerado, porque senão a gente vai levar de novo o quê? Vai para o mundo mais inferior. Então a gente tem que merecer. E não ser rebelde, que a gente já foi. A gente tem que melhorar. Tanto reclamo que lhes é concedida a experiência desejada. E em alguns momentos, Deus deve dizer assim, tá, vai, tá aqui. E a gente faz o quê? Trupica. Literalmente a gente trupica. Porque, vamos pensar um negócio. Hoje em dia, todas as coisas que vêm para nós, assim, agora eu vou pensar aqui no mundo material. É muito fácil, não é? A gente tem carro elétrico, carro que pode ser câmbio automático, tem fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, secadora. O que a gente pode pensar de facilidade a gente tem? E quando a gente tem que fazer um esforço muito grande, que despende muita coisa da gente, a gente tem que ligar nossas antenas e saber, gente, eu acho que isso não está certo agora. Porque é para ser mais fácil. É para ser mais fácil. Por que está tão difícil? É porque não é para a gente nesse momento. A gente está indo para o sul e a gente mete o pé que quer ir para o norte. Mas é tanta coisa que acontece para a gente ir para esse norte. Fura pneu, capota, bate carro, estraga a bateria, sei lá o que, esquece a chave do Nectuia, o relatório, o computador, sei lá o que. Qualquer exemplo que vocês queiram colocar no cotidiano. A gente tem que fazer um esforço muito grande, então a gente tem que repensar se é nesse momento a melhor decisão, a melhor opção. É isso que Jesus está nos dizendo. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque acima de tudo devemos solicitar a compreensão, gente. Quando a gente faz uma prece pelo amor de Deus, vamos pedir que a gente tenha visão, entendimento. Que a prece possa fazer na nossa consciência um farol que veja além do nosso umbigo. Dá vontade ter Jesus ao nosso respeito. E a gente tem que entender que quando Jesus disse que nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá, ele estava falando sério. Porque ele cuida da gente. Ele não quer que ninguém vai se perder. Todo mundo vai chegar a ser espírito puro. Mas vai depender do tempo do que a gente fizer. Então, quem que é esse grande servidor? Todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E aquele dentre vós que quiser ser o primeiro, que seja um escravo. Escravo no sentido de que? Da humildade que Jesus está nos ensinando aqui, que eu treino ela. Repetidamente.
repetidamente, repetidamente. Comece de novo. Ou escolha uma virtude que você queira trabalhar em você. É nesse sentido que essa palavra escravo está aqui, um dos sentidos. Eu não vim para ser servido, e sim para servir. Vim dar a minha vida para que sirva de exemplo. Que em alguma coisa a gente possa ser exemplo dentro do lar, onde quer que a gente esteja. A gente já tem conquistas. Então elas precisam ser cada dia fortalecidas e repetidas, porque isso traz para nós o que a gente busca na rede social, no celular, nessas coisas todas, que é dopamina no cérebro. É isso que a gente quer, dopamina no cérebro. Fazer o bem que a gente já sabe fazer também dá dopamina. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar. Essa também é uma lição do cotidiano. Que, quando vier aquele que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então será uma glória para ti diante de todos os comensais. Veja que a gente, então, está aqui no nosso cotidiano, a gente faz as coisas que faz, a gente desencarna. Pois bem, a gente quer ir para o nosso lar, para os filhos, para alguma colônia espiritual assim, né? Mas e aí? Daqui a pouco a gente consegue entrar lá, né? Numa colônia dessa, sim. Claro que não. Mas pode, né? Furamos assim. Mas acredito que nós vamos. Mas aí chega alguém lá e diz: olha, fulana de tal, Zinério, eu sinto em te dizer, mas nessa leva que tu veio, não, teu nome não tá aqui na lista. Tu não foi convidada para entrar ainda no nosso lar. Tu vais precisar ficar um pouquinho lá num outro atendimento, num outro lugar, porque esse lugar ainda não te pertence. Então veja como é desafiador. Que as nossas escolhas possam, que a gente tenha essa reflexão. Que quando eu fizer uma atitude, isso está me levando mais próximo da onde? Do que eu quero para estar no reino dos céus? Ou mais longe do reino dos céus? É importante essa reflexão. Então, nós temos aqui no livro Pão Nosso, também vem o Emmanuel nos dizer, e de boas maneiras. Gente, Emmanuel, ele é um querido. Todos esses textos, ele está falando justamente de todos esses itens aqui desse capítulo do Evangelho para nos ajudar, para que a gente entenda isso, para que seja mais palatável para nós esse entendimento. Então, não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quando já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Então a gente sempre vai estar com alguém acima de nós, alguém abaixo de nós, em degraus. Então, quando a gente encontrar aquele irmão que não tem nada de entendimento ainda, vamos falar da doutrina espírita, que nós somos imortais, que a gente vai viver para sempre, a gente está num diálogo entre amigos ou conhecidos e tal, e tem alguém lá que não acredita nisso, não tem esse entendimento, tem um outro pensamento. Então que a gente respeite, que a gente não imponha, que a nossa fala ela possa ser amorosa, e que chegará um momento como cada um de nós também despertou. Esse é um exemplo, mas cada um pode levar para o seu, no seu cotidiano. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo possa compreender. Compreender. Então, se a nossa palavra não convence, faz. Dá exemplo no teu dia a dia. Lá no pequenininho, que tu possa fazer a começar dentro do teu lar. Sempre. Sempre. É ali que vai florescer. Estes ensinamentos, então, estão de acordo com o princípio da humildade. Da humildade, gente.
que Jesus não cansa de enfatizar como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele resumiu assim: bem-aventurados os pobres no espírito, pois é deles o reino dos céus. É isso que Jesus veio nos dizer. E aí nós temos aqui, Emmanuel, ele vem nos acariciar de novo, e ele faz esse texto aqui com base, ele fala sobre as coisas da natureza, mas ele dá um exemplo de uma hidrelétrica. Ele começa assim o texto: então, que para nós termos aqui a luz que a gente, né, o ar-condicionado, o ventilador que está iluminando aqui, que faz o negócio funcionar todo, esse microfone também, foram necessárias várias etapas e muitas pessoas foram necessárias para que tudo isso chegasse à ponta final, que é aqui, que nós estamos usufruindo. Assim como todas as coisas que chegam até nós, muitas mãos são necessárias para que as coisas aconteçam. E ele diz lá: não guardes aparente grandeza para ser útil. Então a gente não precisa ser PhD, CDF para servir, para ser útil. Por quê? Missão quer dizer incumbência. Cada um de nós está aqui porque tem uma missão e tu estás incumbido de fazer ela. Então liga tuas antenas, ora, pede para Deus, para Jesus, para o teu anjo te dar o quê? Visão, sabedoria, entendimento, discernimento, que tu seja aquela criança que aceita escutar a resposta, porque ela vem, e quando tu escuta ela, de preferência faz. E ninguém existe aos ventos do acaso, gente. Nós não estamos aqui ao acaso, a gente não é uma nuvem vazia, a gente é uma nuvem de propósito, que está cheia de propósito. Nos dicionários das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de quê? Dever. Dever. Isso, gente, é lei divina. E é bom que a gente entenda que quando a gente cumprir o nosso dever, a gente vai ter muita dopamina. Atendamos a obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Cada um pode fazer o que já conquistou. Para cumprir a missão que nos cabe, basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir e florescer aonde nós fomos plantados. Eu quero agradecer a atenção de todos e convidar os nossos irmãos de face para nós fazermos a nossa prece de encerramento. E acima de tudo, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui neste encontro esta noite. Que nós tenhamos a humildade, ou em semente, ou já mais grandinha, que já brotou, que ela floresça e que ela dê frutos. Porque é assim, esse convite que o Mestre faz a todos nós, a exercermos essa virtude da humildade, que é o caminho que nos levará, é um dos caminhos que nos levará ao reino dos céus. Gratos somos por tudo que nós recebemos aqui nesta noite e que nós possamos levar aos nossos lares bons frutos. Muito obrigado e que assim seja.